e a Larissa, que está escondidinha aqui. A gente procurou para saber, procuramos, por indicação da professora, pessoas que fossem parte desse movimento, que realmente tivessem conhecimento para passar para a turma. E a gente chegou na Maria Tereza, que é a Teca, e no Paulo Rodrigues. A gente foi lá, nós conversamos com o Paulo, lá na UFMG, tivemos uma boa indicação na Teca, muito boa por sinal, e conseguimos que eles viessem aqui dar essa palestra para a gente. Eu começo, eu mesmo não vou. Bom dia. Bom dia. Eu e o Paulo construímos juntos essa apresentação para vocês, dividimos o assunto, então eu começo. Saibam que não é fácil resumir toda a nossa caminhada como ambientalista, mas vamos fazer isso com vocês. Então, primeiro, o surgimento desse nosso movimento, eu vou falar de dois, tem o movimento pela preservação da Serra do Gandarela e o movimento pelas serras e águas de Minas. O movimento pela preservação da Serra do Gandarela foi em 2007, o motivo foi a Serra do Gandarela estar sob ameaça da mineração e começou com um e-mail, uma mensagem da Glória e do Júlio, que moram bem lá dentro da Serra do Gandarela, pedindo um socorro porque a Serra do Gandarela estava ameaçada pela Vale. E aí começou a se juntar gente, eu de Caeté, a turma de Nova Lima, Raposos, e esse movimento está, então, há 9 anos lutando para salvar esse lugar chamado Serra do Gandarela. O movimento pelas serras e águas de Minas começou em junho de 2008. O motivo foi as serras e águas ameaçadas pela mineração em Minas, porque aí nós nos reunimos na Serra da Piedade por 2 dias, 37 pessoas de vários movimentos que já vinham preocupados e lutando contra isso. E aí surgiu um movimento que não tem formato jurídico, mas que articula vários grupos que estão nessa mesma luta contra a mineração para salvar lugares e pessoas. A trajetória não dá para compartilhar com vocês a história desses dois movimentos, porque é muita coisa. Então eu pus aqui. É uma trajetória longa, árdua, desafiadora, com muito sentido e imprescindível. E vocês vão entender um pouco o porquê nas nossas duas falas. As nossas reivindicações, no caso da Serra do Gandarela, a Serra do Gandarela não pode ser minerada e um dia nós queremos consertar os limites do Parque Nacional que foi criado e criar a RDS que não foi criada, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável. Isso é o que nós lutamos para acontecer. Um Parque Nacional para proteger essa serra da mineração e uma RDS não foi o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E a reivindicação maior do movimento pelas serras e águas de Minas, o motivo que a gente luta, é o direito de dizer não à mineração. Não ao extermínio das serras e águas, não ao poder econômico sobre a vida, pelo direito de escolha sobre o nosso território. Por que é que tem que ser mineração obrigatoriamente, por que é que não podem ser outras atividades, e pelas minas de água e de vida, já que nos dizem sempre que se é minas tem que minerar tudo, e como se não tivesse mais outras opções. As conquistas no movimento pelas serras pela preservação da Serra do Gandarela, há 9 anos a Vale tenta licenciar essa mina Apolo na Serra do Gandarela e não consegue. E é esse movimento, junto com outros aliados, que estão conseguindo. É uma grande conquista. Para a Vale, é a segunda Carajás do Brasil, esse projeto na Serra do Gandarela, para vocês verem a proporção do interesse. O mesmo impacto, ela colocou isso no primeiro estudo. Seria a segunda Carajás da Vale, ela aconteceria na Serra do Gandarela. E a outra conquista foi nós pedimos e conseguimos um Parque Nacional. Tem graves problemas nos limites, mas foi uma grande conquista. É o primeiro Parque Nacional que a sociedade lutou por ele. E esses graves problemas são derivados de outras responsabilidades, da Vale, da ministra Isabela Teixeira, do Sérgio Brant, o Adriano Chaves, que foi secretário de Minas, e todos aqueles que fizeram o lobby. Mas o Parque Nacional fomos nós que pedimos e ele foi criado, mas com graves problemas. E a grande conquista do movimento pelas serras e águas de Minas foi
a gente tem conhecendo outros grupos e movimentos, e a gente está articulado, e a gente ajuda, colabora, dá força um para o outro, e isso é uma grande conquista. Redes cada vez mais fortes para enfrentar a mineração. Entramos no âmbito mais daquilo que tem a ver com vocês, que é aspectos jurídicos da gestão das águas em Minas Gerais, e nós tínhamos que pôr aqui versus mineração, porque é muito claro que no âmbito jurídico, conquistas que se conseguem para a questão ambiental ou social, automaticamente já chegam aspectos jurídicos para facilitar a mineração, e isso prejudica realmente a gestão das águas. Então, o Paulo, nós conseguimos localizar, não tudo, mas o principal acervo que tem de mecanismos legais em relação às águas, e pusemos uma ordem cronológica. Isso, vocês que são da área de direito, se um dia quiserem entrar fundo em cada uma dessas para conhecer, hoje não tem como em 1h30 fazer isso, mas basicamente, para vocês verem, em 34 teve o decreto do Código das Águas. Então isso é uma coisa que está lá, tem falhas, mas já havia uma preocupação com as águas no Brasil. Em 41, foi feito um decreto, na época da ditadura, que tinha a ver com utilidade pública, onde o Estado pôs nesse decreto que eu tinha possibilidade de fazer muitas coisas, e uma delas era utilidade pública para infraestrutura. Mas vocês vão ver o que é que está sendo usado hoje nesse decreto, a favor da mineração. Temos a própria Constituição Federal de 88, que institui o direito ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo também trata de questões voltadas à mineração, como a compensação pela extração de recursos minerais. Temos uma lei em Minas que trata da proteção dos mananciais destinados ao abastecimento público, que não é tratada dessa forma que deveria. Então é como ela se fosse desconsiderada. E temos outras legislações, inclusive uma lei de 97, que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos, e temos a lei de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou seja, tem vários instrumentos do direito para proteger a água, direito ambiental e social. Temos o Enquadramento Nacional das Águas de 2005, e temos o problema do novo Código Florestal, que inicialmente teve toda uma importância, foi uma conquista da sociedade, mas que para o setor econômico, inclusive a mineração, estava atrapalhando, e toda aquela coisa de mudar o Código Florestal para ficar mais permissivo para as atividades econômicas, que infelizmente passou, e estamos muito prejudicados com isso no Brasil. Em 2015, 14, teve um seminário das águas na Assembleia, que foi muito importante, porque foi participativo, e tem encaminhamentos que vocês têm que conhecer fantásticos em relação à água versus atividades econômicas. Se aquilo se transformasse em lei em Minas, nós poderíamos dizer, as futuras gerações vão ter água. A dificuldade é isso, passar na Assembleia. Mas vale a pena conhecer esse documento de vocês. E em 2016 nós tivemos um retrocesso gravíssimo em Minas, que foi o projeto de lei de Pimentel, 2946. Houve toda uma movimentação contra, e mesmo com a tragédia de Mariana, ele não tirou o regime de urgência, e hoje é uma lei. É a lei, essa lei aqui, 21, e ela detonou com o nosso sistema ambiental, com a nossa estrutura de licenciamento. Então, os impactos da mineração a partir de agora vão ser muito maiores do que foram até hoje, e é assustador, e vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco por quê. E estamos aí diante da possibilidade de um novo marco regulatório da mineração, que até agora se conseguiu parar, que inicialmente nem tocava em meio ambiente nem gente, era todo voltado para o aspecto econômico da mineração. E se esse marco regulatório passar, aí temos mais portas abertas para a mineração chegar onde quer, do jeito que quer, só pensando em ter lucro, exportar e só isso. Então, inclusive minerando em áreas de conservação, parques nacionais, em cima de gente, coisas desse tipo. Então, a realidade é assustadora, o que não significa que a gente tem que desistir, pelo contrário, significa que a gente tem que continuar na luta. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para vocês entenderem o que é aquele arcabouço legal, na realidade acontece. Então, por exemplo, essa lei de 97, a Política Nacional, tem um artigo que diz: em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos
e a dessedentação de animais. Aí a gente pensa, tá tudo tranquilo então, mas não tá. Porque, por exemplo, a mineração, essa é uma única outorga de água subterrânea para Vale, em Córrego do Feijão, Brumadinho. O Rio Paraupeba já está com situação de escassez. Vocês têm escutado as notícias da dificuldade que está abastecer Belo Horizonte e a região metropolitana. Uma única outorga que não foi cassada, não foi suspensa, é de 1.000 metros cúbicos por hora, que dá para abastecer 150 mil pessoas por dia. Uma única outorga. Imaginem tudo que existe para mineração em Brumadinho. E a comunidade Córrego do Feijão muitas vezes tem que depender de caminhão-pipa. E essa água é a melhor água que existe, está lá no subterrâneo, e o Paulo vai explicar por quê. Então, vocês verem as incoerências. Em caso de escassez, a prioridade é abastecimento humano, as outorgas são dadas a rodo com quantidades gigantescas de água consumida e destruída pela mineração. Um outro exemplo, a Política Nacional também diz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política, que é a bacia hidrográfica, né? Está lá claro. No entanto, por exemplo, essa outorga para Vale, em Itabirito, que daria para abastecer 163.080 pessoas, e é superficial, não passou pelo Comitê da Bacia do Rio das Velhas. Sabem por quê? Porque conseguiram colocar mecanismos legais de que não é significante. E pela bacia hidrográfica, pelo Comitê de Bacia, só passam determinadas categorias de outorgas. Então, uma outorga que dá para abastecer 163 mil pessoas e Itabirito tem só em torno de 50 mil, não passa pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, mesmo tendo a Política Nacional de Recursos Hídricos que diz que a bacia é a unidade territorial para tratar da questão hídrica. Então, vocês estão na área do direito, saibam que tem centenas de exemplos dessa questão de dicotomia. Eu sei que você vai falar mais na frente, sim, mas talvez fosse legal só você falar um pouquinho mais sobre esse Comitê de Bacias Hidrográficas, que as pessoas não conhecem. Então vamos fazer o seguinte, como deve ter um tempo para perguntas, é melhor, porque senão nós não vamos conseguir. Eu acho que o meu tempo já está quase terminando. Você contou? Falta continuar. Então nós tentamos trazer aqui, porque esse grupo foi muito profissional. Eles puseram meio que assim, o que é que gostariam que a gente trouxesse. Então nós estamos seguindo isso. E eu anotem, porque se for... Não, beleza, tá ótimo, beleza. Senão não vai dar tempo, é muita informação. Beleza. E tem outra coisa, além da gente ter as leis que uma choca com a outra, e que eles inventam moda, ainda existem os mecanismos de manipulação usados pela mineração, que são vários. Eu trouxe aqui alguns exemplos rápidos. Isso é básico em toda a mineração. Ofertam ao mercado a totalidade do que eles vão extrair e do que eles vão oferecer de desenvolvimento. Mas eles tratam o licenciamento fragmentado. Isso aqui foi o caso da Manabi. Está aqui claro todas as pretensões dela em Santa Maria do Itabira e Morro do Pilar, e no entanto o licenciamento tratou só de um DNPL. Um outro caso, a questão da água. Olha a bacia do Santo Antônio. A Anglo-América falou inicialmente que era um mineroduto, mas na realidade, para ela continuar minerando, precisa de mais 2. Na mesma região, a Vale já pediu uma outorga para usar água de volume superior ao que a Anglo-América usa no seu mineroduto. E a Manabi, que ainda não tem licença, mas tentou, ela precisa, para produzir tudo o que ela não é produzir, é extrair o minério todo que ela quer, ela precisaria de 2 minerodutos. Isso numa única bacia hidrográfica. Outra a maneira da manipulação pela mineração é a comunicação com a sociedade, é a informação, é a propaganda enganosa. Então a Praça da Liberdade está cheia de Vale, ou cuida da Praça da Liberdade, é um exemplo. Isso foi na Cúpula dos Povos, nós fizemos uma intervenção colocando papel, com a mesma arte, com ímã, nessas placas na Praça da Liberdade, falando a Vale, a verdade. Então aquelas pessoas que passavam lá, então foi uma intervenção da sociedade para fazer o contraponto a essa manipulação da comunicação e do marketing. Outra, essa é uma chave. Olha só, a propaganda da Vale, se é importante para Minas, é importante para a Vale. Isso não é verdade. Senão ela não continuaria fazendo o que está fazendo, inclusive querendo ainda minerar certo Gandarela,
sabendo da importância dela, dessa serra, e o Paulo vai falar sobre ela. E agora, essa eu tirei hoje. Eles estão divulgando o trem, traga seu filho para se divertir no trem da Vale, quando nós sabemos que esses trens deviam estar sendo só de uso da sociedade, que é um país grande, né, para ser mais barato. E além disso, a Vale tem uma estratégia de trazer professores para fazer formação de professores. Então, rio acima, que a Vale tem dois grandes interesses, que é a Serra do Gandarela e a mega barragem do Rejeito na Fazenda Velha, já levaram 2 vezes os professores para fazer capacitação na Vale, e já levaram uma vez todos os alunos para fazer capacitação na Vale. E todas as mineradoras fazem isso. A Anglo América está fazendo isso lá, a MMX, ou seja, existe uma estratégia cruel e criminosa de, desde a infância, fazer uma cabeça fechada de que sem mineração nós vamos todos morrer. Que é o contrário. Com mineração, a situação está ficando cada vez pior em Minas Gerais. A relação das mineradoras com o governo é promíscua, não tem outro nome. A Serra do Gandarela, que fato que a gente quis criar, teria que ter sido até aqui, teria que ter vindo aqui a RDS, deixaram de fora tudo isso, que é muita área grande, não criaram a RDS, porque a Vale quer minerar aqui também, ou seja, se criou um parque nacional para atender a mineração. Isso colocou áreas que a comunidade não queria parque, queria RDS, colocaram parque, porque a Vale deve ter dito, pode pôr parque aí, porque não me interessa. Isso, governo federal, governo estadual, empresa mineradora. Conceição de Mato Dentro tinha toda uma vocação, capital mineira do ecoturismo. O zoneamento ecológico e econômico de Minas dizia claramente que essa região, a vulnerabilidade ambiental é muito alta, não se poderia pensar em minerar esse lugar. E desde a época do Aécio já havia protocolo de intenções, seja bem-vinda à Anglo América, e assinado ainda na época que a Anglo América era do Eike Batista. Hoje, são muitos crimes cometidos e violações, gigantesco o prejuízo de Conceição, e mesmo assim passou outros governos, Anastasia, Alberto Pinto Coelho, etc. e tal, já está mais do que uma licença de operação, e olha como é que é promíscua a relação. Nas audiências públicas, isso aqui são atingidos, pessoas que estavam não querendo esse empreendimento. Aqui eles põem soldados armados com metralhadora, e do lado da arquibancada, do lado de cá, que era só a Manabi, a Anglo América e os seus funcionários, não tinha um policial. Teve 2 militantes presos nessa audiência pública, porque estavam falando contra as ilegalidades de cerceamento da palavra. Então, isso fomentado e patrocinado e bancado pelo governo do Estado. Aqui é a figura da época do secretário de Estado do Meio Ambiente, do adjunto. Enquanto isso, então, estava acontecendo aquelas violações, aquelas ameaças, aquelas prisões, eles estavam simplesmente mexendo no telefone. Manabi, a mesma coisa, uma área de alta vulnerabilidade ambiental, que não poderia, isso é Morro do Pilar, não poderia ter nenhuma mineração, e muito antes de ter o estudo de impacto ambiental, aí já era o Anastasia, a mineradora assina protocolo com o governo. Então, o governo já vai dando as boas-vindas à mineração, mesmo independente de ter estudo, de saber se a população quer ou não quer. E Santa Maria de Itabira, a mesma coisa. E publicam no Diário do Estado protocolos de intenção, tudo isso. E essa é a bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio. Vocês imaginem, cada polígono desse é um direito minerário, ou seja, são interesses de mineração, a maioria é ferro. E se somar essas minerações acontecerem, os 2 minerodutos, já tem um mineroduto que vai para o Rio, da Anglo América, o outro mineroduto da Manabi, que é para o Rio de Janeiro, desculpa, esse é para o Rio, esse é para o Espírito Santo. Isso aqui são pequenas centrais hidroelétricas para dar energia para esses empreendimentos imobiliários. Ou seja, esse conjunto que vai de Itabira, Santa Maria de Itabira, Conceição de Mato Dentro, Morro do Pilar, eles na realidade querem minerar tudo. Essa bacia hidrográfica ela não vai ter condições de água. Que é linda. Então... E é uma das principais bacias do Rio Doce. A União das Regiões mais queridas de Minas. A outra relação do governo é sempre pressão, ou seja, se tiver alguém do poder, tipo a prefeita da Açucena, que revogou a anuência para o mineroduto que ia passar em Açucena, imediatamente foram lá gente do próprio partido dela, e do que era o PT, e foi gente do poder da mineração, e ela foi pressionada, ela teve que voltar atrás na revogação da declaração de conformidade. Sem falar dos trabalhadores do sistema estadual.
Em 2009, eles fizeram uma denúncia dizendo que eles estavam tendo interferência política com assédio moral por parte da Anglo-América, porque a Anglo-América queria a licença e os técnicos estavam querendo colocar lá que não podia. E eles tiveram que fazer uma denúncia. Então, essa é a relação. Os mecanismos de manipulação das leis são terríveis, está aqui de novo de 41. Ou seja, hoje se usa um decreto da época da ditadura de 41 para que a empresa possa passar o mineroduto onde ela quiser. Olha só, um decreto de 41, a empresa chega para o governador e diz: eu quero que o meu mineroduto passe por aqui. Não importa se tem cidade, manancial de água como Viçosa, pessoas, casas, cemitérios, nascentes, rios. E o governador chega e dá um decreto de desapropriação. A empresa vai pagar para as pessoas, mas as pessoas não vão ter direito de dizer não. Porque se diz que mineração é utilidade pública. Desde quando mineração é utilidade pública? Para destruir água. Um mineroduto, ele transporta água equivalente a uma cidade de 200 mil pessoas. Só a Samarco tem 3 minerodutos saindo da região de Mariana. Outro exemplo da legalidade e como se manipula a lei. Esse decreto de maio do Pimentel dizia que ficava suspenso novas barragens do tipo que rompeu em Mariana. Mas puseram um artigo 8º dizendo que aqueles processos que já estavam tramitando poderiam continuar. E o Estado disse que eram só 5 ou 6 barragens. Há um mês e pouco, quando a gente pressionou, quais são as 5 e 6 barragens? São 36. São essas azuis, então. E esse território quadrilátero já tem 423 estruturas de barragem do rejeito. E vão poder ter mais 36 do mesmo tipo da que rompeu em Mariana. Outro mecanismo recente. O governador usou um mecanismo para que as 55 propriedades que não queriam vender aqui em Bento Rodrigues, que as pessoas não querem vender, ele declarou requisição administrativa, alegando que caso o lugar pode romper, ele tem o estado de emergência e simplesmente tira das pessoas o direito à propriedade, porque aí a Samarco vai pôr aqui um dito e esse restante aqui vai ser todo alagado do rejeito. Então usam o mecanismo da urgência para permitir a mineração continuar, mas não usaram o mesmo mecanismo de emergência ou de precaução, vocês vão estudar isso no direito ambiental, para impedir o licenciamento de outra mega barragem Maravilhas 3 em Nova Lima. O Estado disse que era favorável a essa barragem. Essa barragem tem comunidades na zona de autossalvamento, 6 propriedades, inclusive 3 condomínios. Nesse caso, se Maravilhas 3 um dia romper, ela tem pessoas que vão ter menos de 3 minutos para se autossalvar. E se Maravilhas 3 romper Maravilhas 2, que está mais abaixo, vai ter comunidades que vão ter 35 segundos para abandonar o local. E o Estado deu parecer favorável, não desconsiderou o princípio da precaução, tudo isso que ele usou para dar o DIC lá para Samarco, e foi votado e foi passado essa licença, inclusive, colocando em risco a captação de Bela Fama, que abastece 70% do Belo Horizonte, em torno de 2 milhões de pessoas, e se essa barragem romper em algum momento, nós não vamos ter essa captação da Bela Fama. O meu tempo terminou e eu agora passo então para o Paulo, que vai falar dos impactos da mineração, que eu trouxe só algumas imagens, que nem precisa falar muito em palavras, como é que fica um espaço de mineração de ferro. Essa é a barragem do Tietão. E essa é onde rompeu a barragem, que a mineração ainda tem a cara de pau de chamar de Mina da Alegria. Está tudo destruído nesse universo, então muito obrigada, era essa a minha